Oi pessoal, bom dia! Vamos estar dando início a mais uma aula da nossa classe de EBD do NASA Team. Isso meio que já virou um bordão. Mas vamos estar dando início à nossa classe. Hoje nós vamos estar terminando a nossa revista que tem como tema personagens bíblicos. E hoje nós vamos estar dando início à lição 13, que tem como título Por que eu? E na lição passada nós conversamos um pouco sobre Ruth, sobre Noemi e sobre a diferença que Noemi fez na vida de Ruth para que ela quisesse seguir o Deus de Israel, para que ela largasse tudo aquilo que ela tinha como certo para poder seguir a sua sogra, após o falecimento do seu esposo e do esposo de Noemi também, que era Elimeleque. Então hoje nós vamos estar falando sobre Samuel e sobre como Samuel ouviu a voz de Deus e um pouco da sua história também. Mas para a gente estar dando início, vamos estar orando para que Deus ele tenha liberdade em nosso meio e para que ele fale aos nossos corações através dessa lição, amém? Senhor Jesus, nós te agradecemos por mais um dia, te agradecemos pelo teu amor, Senhor, pela tua graça merecida. Senhor, te pedimos que o teu Espírito Santo nos conduza nessa lição, que o Senhor fale aos nossos corações, que nós, Senhor, venhamos a melhorar a cada dia mais, Senhor, para estarmos no centro da tua vontade. Alinha, Senhor, os nossos propósitos ao seu, o nosso coração e a nossa mente, Senhor, ao teu coração e à tua mente. É o que nós pedimos nesta manhã, no nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal. Então, antes da gente estar falando um pouco sobre a vida de Samuel, eu queria ler para vocês um trecho de um livro que eu achei muito interessante que a nossa lição cita, que se chama Os Caçadores de Deus, é o tema do livro. E o livro ele diz assim: a verdade são as pegadas de Deus, é o rastro, sua trilha. Mas onde elas levam? Talvez as multidões fiquem felizes em saber onde Deus esteve, mas os verdadeiros caçadores de Deus não se sentem satisfeitos em apenas estudar os vestígios de Deus e suas verdades. Eles querem conhecê-lo. Querem saber onde ele está e o que vai fazer agora mesmo. E eu achei isso muito interessante, porque existe uma diferença muito grande em apenas conhecer a Deus, né? Apenas estudar os seus vestígios, como foi citado aqui nesse livro, em apenas ouvir dizer sobre Deus. E é diferente de você ouvir a voz de Deus, é diferente de você conhecer os seus mandamentos e conhecer a Deus principalmente. Em você saber quem Deus é e qual é a vontade de Deus para sua vida. Existe essa diferença. E Samuel, ele foi um personagem bíblico, ele foi um homem, ele foi um adolescente que ele reconheceu essa diferença em apenas ouvir dizer sobre Deus e a diferença entre só ouvir, saber sobre Deus, né, e conhecer a Deus, em ouvir a sua voz. Samuel, ele pôde ouvir literalmente a voz de Deus o chamando, como alguns conhecem já essa parte da história. Tem até aquela musiquinha que a gente escuta na EBD de quando a gente era criança, da Aline Barros e tal. Então, Samuel, ele tinha essa preocupação. Ele vivia em um contexto que tinha tudo para dar certo, mas a corrupção, o mal já estava ali naquele local, mas ele escolheu não se corromper. E por isso ele tinha um coração disponível para ouvir a voz de Deus. E Deus falou com ele. Então, Samuel, ele era um homem cuja sua vida demonstrava que ele conhecia a verdade de Deus, mas também conhecia a sua revelação. E o nome de Samuel significa Deus ouve. E é muito interessante como a gente já tem conversado, como os nomes desses personagens bíblicos sempre tem algum significado que remete ao seu chamado, ao seu ministério. Nenhum nome deles assim foi em vão, né? Deus usou as pessoas cujo significado do nome tinha a ver com o seu ministério. Eu achei isso sensacional nessa revista. Então, a história de Samuel começa com uma oração. E aqui também na nossa lição retrata um pouco sobre a questão da santidade, sobre para que a gente escute a voz de Deus, para que a gente conheça Deus, a gente precisa viver uma vida de santidade. E é legal que a nossa igreja ela também tem como base, né, santidade ao Senhor. Está no nosso manual, está no lema da nossa igreja. E a nossa revista ela traz um pouco também essa questão da santidade, que para a gente conhecer a Deus, nós precisamos viver uma vida de santidade. E isso assusta um pouco, né? A gente pensa assim, caramba, eu vou ter que ser santo. E ser santo não é um mistério.
não é algo tão fácil, mas também não é algo impossível, porque senão o Senhor ele não diria na sua palavra, sede santo como eu sou santo. E Jesus ele também não diria que nós faríamos obras maiores do que a dele, se ele não acreditasse em nós, se ele não acreditasse que nós somos capazes de viver uma vida reta, uma vida de santidade ao Senhor. E então o Samuel significava Deus ouve. E a vida dele começa com a oração, porque a sua mãe, Ana, ela era estéril e ela não podia ter filhos. Então ela era extremamente angustiada e rejeitada naquela época, porque nessa época, né, as mulheres que não geravam filhos, elas eram rejeitadas pela sociedade. Elas tinham isso como algo vergonhoso. Hoje a gente ainda tem, algumas pessoas ainda têm esse pensamento, mas hoje nós não, algumas mulheres ficam tristes, realmente é triste não poder gerar um filho, mas hoje em dia a sociedade não rejeita mais essas mulheres, né, como rejeitavam antigamente. Então, Ana, ela tinha esse histórico de rejeição, ela tinha essa angústia no coração dela por ela não poder gerar filhos, então ela orou, ela pediu a Deus, né, que ela pudesse gerar um filho. E quando Deus abençoou, quando ela abriu seu coração para Deus, mostrando a Deus sua angústia, Deus a ouviu e concedeu a ela o filho, na qual ela deu o nome de Samuel, que significa Deus ouve. Então, achei isso sensacional. E então, para a gente ter uma vida de santidade, nós precisamos começar com a oração. A oração é quando a gente abre o nosso coração para Deus, quando a gente mostra para Deus quem nós realmente somos. E através da oração, ao mesmo tempo que a gente se abre com Deus, Deus também traz revelações até o nosso coração. Deus também fala com a gente através da oração, através da sua palavra e também através da oração. Então a oração, ela é algo muito importante no nosso processo de santificação. Então, por Deus ter escutado a oração de Ana, ela pega Samuel e leva ele até o sacerdote Eli, para que Samuel crescesse ali na casa de Deus. E eu já escutei, né, que a nossa lição também relata que muitas pessoas criticaram um pouco Ana por ela ter feito essa escolha, tipo, nossa, Ana, ela sofreu para ter um filho, ela não podia ter, e depois que ela teve, ela entregou Samuel para a casa do Senhor, tipo, ela não podia ter criado Samuel, mas não, ela acreditava que ela tinha colocado Samuel no melhor lugar que ele poderia estar, e que ao invés de e que ela não restringiu seu filho ao seu próprio ensinamento, porque ela sabia que Deus ia ali naquele local ali que era visto como santo. Samuel podia ter tido a melhor criação, então ela confiou completamente os cuidados de Samuel a Deus, porque da mesma forma que ela viu o cuidado de Deus, quando Deus ouviu a sua oração, ela também acreditava que Deus iria cuidar de seu filho. E realmente não foi diferente. Ana fez certo. Então, Samuel ele foi levado para um ambiente que tinha de tudo, né, para dar certo. Um dos melhores lugares. O grande problema estava nos filhos do sacerdote Eli. Eles cresceram na casa de Deus, mas estavam longe de Deus. A casa de Eli estava corrompida pelo pecado. Mas mesmo vendo tais atitudes dos filhos de Eli, e mesmo Samuel sendo a minoria, ele não permite que essas coisas desviem o conhecimento de Deus. Então, mesmo Samuel estando ali na casa de Deus e vendo as atitudes erradas do filho de Eli, Samuel ele escolheu não se corromper. Samuel ele escolheu fazer o certo, fazer aquilo que o ensinamento de Deus ensinava para ele. E muitas vezes nós olhamos ao nosso redor e vemos tudo desmoronando, sabe? Na falta de fé, na prática do pecado, no afastamento de Deus. E nos perguntamos, né? Por que eu tenho que ser diferente? Mas a pergunta que Samuel fez, por que não eu? Sabe? Por que não me levantar e fazer a diferença na casa de Deus? E ele escolheu não adotar um estilo de vida que ferisse a Deus. E pelo contrário, ele escolheu seguir um modelo de vida que servisse de inspiração para os demais. De inspiração para os demais. Porque ele acreditava que Deus podia usá-lo no meio da sua geração. E fica esse convite para nós, sabe? Mesmo que você veja que o pecado ele tem se aumentado no mundo, isso é nítido. Nós temos vivido uma geração muito difícil, na qual alguns valores têm se deixado levar. Mas eu acredito muito que Deus tem levantado a nossa geração para fazer a diferença, sabe?
para poder consertar alguns erros do passado e também para se levantar como uma geração que realmente escuta a voz de Deus e que faz a diferença nessa geração. Então, assim como Samuel escolheu não se corromper, assim como Samuel escolheu fazer a diferença, sabe? Se perguntando por que não eu? Sabe? Por que eu não posso fazer a diferença? Faça essa pergunta para si mesmo. Se levante como instrumento vivo nas mãos de Deus e faça a diferença nessa geração. Faça a diferença dentro da sua igreja, dentro da sua casa, porque às vezes nós vemos alguma coisa errada, né? Aos nossos olhos dentro da igreja, como tem ocorrido alguns escândalos dentro das igrejas. Nós vemos coisas erradas às vezes dentro da nossa família, mas além de você criticar, levante e faça algo, faça a diferença, seja aquilo que você espera que o outro seja. Faça a diferença, faça aquilo que Deus escolheu para que você... Faça aquilo que Deus escolheu, sabe? Para que você faça. Seja realmente um instrumento. Se você vê que está acontecendo algo errado, mostre para as pessoas que Deus, ele não é um Deus ruim, sabe? É esse Deus que castiga. Deus, ele é amor, ele também é fogo consumidor. Nós acreditamos nisso, mas nós acreditamos em um Deus amoroso também. Vamos mostrar para essa nação quem é o Senhor, na qual nós servimos através de nossas atitudes, assim como nós conversamos na lição passada. E vamos nos colocar como instrumento de diferença nessa geração. Assim como Samuel também se escolheu e não se corromper, né, com os filhos de Eli, fazendo as mesmas coisas, que estavam ali dentro da casa de Deus, mas tinham seu coração afastado de Deus. E quantas vezes, sabe, existem pessoas dentro da nossa igreja que estão ali na casa de Deus, mas que estão com seu coração longe da vontade de Deus. E quantas vezes nós também não nos encontramos assim, dentro da casa de Deus, mas com o nosso coração afastado dos propósitos dele. Então, que nós não venhamos estar apenas, sabe, fisicamente, ou mostrando para as pessoas, assim, vagamente, que nós servimos a Deus, ou que nós estamos na casa de Deus, mas que nós venhamos realmente estar com o nosso coração ligado a Deus e fazendo a vontade dele, para que a gente venha fazer a diferença. Então, Samuel, enquanto ele dormia, ele ouviu a voz de Deus o chamando 3 vezes, né, como a gente conhece a música do Samuel, Samuel. E ele sentiu um pouco de medo, óbvio, né? Porque quem não sentiria do nada assim acordar, tipo, chamando o seu nome? Eu, particularmente, ia morrer de medo. Então, Deus, ele sabe a maneira como ele pode falar comigo, porque ele sabe que eu sou medrosa em algumas situações. Então, Deus, ele chamou Samuel. Samuel, ele se sentiu um pouco amedrontado, mas logo ele reconheceu que a voz era de Deus e ele pediu, né, orientação de Eli. Porque ele via que Eli, mesmo seus filhos sendo se corrompidos, Eli era um homem de Deus. E Samuel sabia que ele podia contar com Eli. E em sua humildade, ele reconheceu a experiência desse homem que o conduziu até o seu primeiro encontro com Deus. Então, ouvir a voz de Deus é uma arte que deve ser aprendida e desenvolvida pelo povo de Deus. Nós como povo de Deus, precisamos desenvolver isso. Precisamos buscar ouvir a voz de Deus, buscar saber a sua vontade e ter a humildade no coração de chegar até pessoas que a gente vê que realmente são pessoas de Deus, sabe? E pedir a elas orientação. Se você confia em alguém, no seu pastor, você precisa confiar, sabe? No seu pastor, na sua liderança, ou em pessoas que você vê que tem um bom exemplo de fé, que tem um bom testemunho, um bom caráter. Tenha humildade de chegar até essa pessoa quando você tiver alguma dúvida em relação a algo que você sente que foi Deus que falou com você, em alguma dúvida que você tem em relação à Bíblia, em relação à sociedade. Tenha essa humildade de chegar até a sua liderança, até pessoas que você vê que tem uma boa índole, um bom caráter, para tirar dúvidas. Sabe, porque essas pessoas estão ali para te conduzir a ouvir a voz de Deus e a fazer a vontade dele, para que você tenha uma vida plena, uma vida de abundância, uma vida boa. Então, e às vezes a gente acha, né, que Deus ele não fala, mas Deus ele fala, ele só precisa que a gente tenha um coração disposto a ouvir a voz dele, para que a gente tenha um coração humilde, um coração que esteja aberto realmente
a fazer a vontade dele. E Samuel, quando ouviu a voz de Deus, Samuel tinha aproximadamente 12 anos. Então nós precisamos também não ter essa barreira, sabe, de idade, tipo, eu sou novo demais, Deus não vai falar comigo. Eu sou muito novo para poder, sabe, para que Deus tenha algum propósito na minha vida. Não, Deus ele usa quem ele quer, da maneira que ele quer. E você que é adolescente, você que é jovem, você que já é ancião, nós agora estamos falando para adolescente, né? Porque essa é a ênfase da nossa classe. Não se sinta, sabe, recolhido porque você é novo demais. Deus ele fala com você independente da sua idade. Deus ele te usa assim como ele usou Samuel com 12 anos de idade. E a palavra que Deus deu para Samuel, nós vamos conversar sobre isso na semana passada, que Deus falou para Samuel. Mas eu já adianto desde já que não foi uma palavra leve. Foi uma palavra de correção para o povo. Foi uma palavra de correção para o tempo, né? Para a casa de Deus na qual ele vivia, que estava corrompido pelo pecado por conta dos filhos de Eli. Então Deus ele não deu uma palavra leve para Samuel. Sabe, Samuel era um adolescente de 12 anos e Deus deu uma palavra que era uma palavra de correção, uma palavra difícil de ser dita, mas Samuel ele estava com o coração disponível para ouvir a voz de Deus e ele fez a vontade de Deus. Então, Deus ele fala com você independente da sua idade, desde que você tenha um coração disponível, sabe? E Deus ele quer falar com o seu povo, mas muitas vezes Deus encontra o nosso coração fechado, porque às vezes nós estamos tão preocupados com a nossa própria vida, com as nossas próprias coisas, que nós não ouvimos a voz de Deus. Nós não estamos preocupados em parar e perguntar, Senhor, qual é a sua vontade para a nossa vida? Qual é a sua vontade para a sociedade? Qual é a sua vontade para esse local que eu estou inserido? Então nós precisamos ter o nosso coração disponível. Amém? Então essa é a lição que eu queria deixar para vocês. E vamos estar orando, né? Agradecendo a Deus por esse momento. Senhor Jesus, nós te agradecemos por esse momento na qual nós aprendemos um pouco mais sobre a sua palavra. Te pedimos, ó Deus, que a sua palavra, Deus, frutifique, Senhor, e floresça no nosso coração. Que nossos corações, Senhor, possam estar disponíveis, ó Deus, assim como o coração de Samuel também estava, para ouvir a sua voz, Senhor, e cumprir, Senhor, o teu propósito, Deus, para ouvir a sua voz, ó Deus, e para fazer aquilo que o Senhor pede, Senhor, para nós, Senhor. Muito obrigada por tudo. É o que nós pedimos e já te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal. Então a gente se encontra no sábado, 5h30 da tarde, nossa reunião do Google Meet, para que a gente esteja debatendo um pouco mais sobre essa lição. E que Deus abençoe vocês. Tenham uma ótima semana, uma semana abençoada, cheia da graça de Deus. E deixa esse desafio para vocês, que vocês estejam com o coração aberto para ouvir aquilo que Deus tem dito para vocês. Amém? Deus abençoe.